verdade, Deus. É verdade, Pai. Se não nascer de novo, no céu não entrar mais. É verdade, Deus. É verdade, Pai. Estou inconformado a ser crente carnal. É por isso que eu canto na luta. É por isso que eu amo a renúncia. É por isso que eu entro na guerra. Numa cruz padecendo na terra. É por isso que eu fico calado, sustentando o peso do chamado. Perigoso quem vive na carne, achando que é na força do braço. É por isso que eu canto na luta. Pego na prova, renúncia, achar que tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Sinta agora o renovo. Sinta agora o renovo. Sinta agora o renovo. Sinta agora. Mas se você quer mais do reino, nasce de novo. Quer andar em santidade, nasce de novo. Mas se você quer vida eterna, nasce de novo. 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 Mas é verdade, Deus. É verdade, Pai. Se não nascer de novo, no céu não entrar mais. É verdade, Deus. É verdade, Pai. Estou inconformado a ser crente carnal. É por isso que eu canto na luta. É por isso que eu peço a renúncia. É por isso que eu entro na guerra. Numa cruz padecendo na terra. É por isso que eu fico calado, sustentando o peso do chamado. Perigoso quem vive na carne, achando que é na força do braço. É por isso que eu Glória! Vamos lá! pego na prova. Tô na luta, mas tô adorando. Tô na prova, mas tô adorando. Tô no vale, mas tô adorando. Tô em guerra, mas tô adorando. Adorando, tô marchando, exaltando, tô bailando. Mas é verdade, Deus. É verdade, Pai. Se não nascer de novo, no céu não entrar mais. É verdade, Deus. É verdade, Pai. Estou inconformado a ser crente carnal. É isso aí, gente, bora! Começando mais uma live. Graças a Deus. Vamos lá, gente, como está proposto aí na nossa temática hoje, nós vamos falar sobre o segredo do Salmo 1. O segredo do Salmo 1. Vamos fazer um teste aqui, ver se está chegando bem o áudio para vocês. Nós estamos fazendo alguns reajustes aqui, tanto na questão do áudio quanto na questão do vídeo, com a intenção de entregar um conteúdo com um pouco mais de qualidade audiovisual. Então vamos fazer o teste para saber como está chegando aí para vocês. Graças a Deus, quarta-feira, 20 horas e 5 minutos, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, 21 horas e 5 minutos para os estados e as cidades que seguem aí o horário de Brasília. E nós vamos iniciando mais uma das nossas lives. Vamos fazer o teste aqui. Enquanto os irmãos vão entrando, vão chegando. Vamos lá. Para mim tá travando um pouco aqui, gente. Mas vamos esperar alguns irmãos que costumeiramente sempre entram aí conosco nas lives, para que eu possa receber o feedback de vocês mesmos. Vamos lá. Para quem já está conosco ao vivo, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da ajuda de vocês aí agora nesse início de live. Como eu disse, nós estamos fazendo alguns reajustes aqui, tanto na questão visual quanto na questão do áudio.
Aí eu preciso saber se está chegando bem para vocês aí, tá bom? Dê um sinal, dê um feedback para nós aí, para ver, para que eu possa saber se o material, se o áudio, o vídeo está chegando bem aí para vocês. Me ajudem nesse primeiro momento de live. E aí vocês me dando um ok, a gente dá início aqui nos trabalhos dessa noite de quarta-feira. Graças a Deus, vamos lá. Então, à medida que vocês forem me dando o feedback, nós vamos iniciando aqui a nossa live. Lembrando que o tema de hoje, nós vamos trabalhar sobre o tema O Segredo do Salmo 1, do Salmo de número 1. Vamos ver aqui, meu amigo Elian. Ô Elian, Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? O Elian já deu um sinal aqui para mim, dizendo que tá bom aí, né, varão? Obrigado. Eu tô tentando aqui, Elian, dar uma melhorada na qualidade do vídeo, do áudio. Voltei de férias, varão. Férias entre aspas, né? Mas das lives, verdade, faz tempo que eu não entro aqui ao vivo. E é sempre bom estar com vocês. Obrigado pelo feedback aí, meu amigo. Tamo junto, tá bom? Elian, você que é um cara influente, um jovem de respeito, um líder abençoado, espalhe aí para as pessoas que você conhece, para os nossos amigos, irmãos, que nós vamos tratar hoje de um tema muito profundo. Nós vamos falar sobre o segredo do Salmo 1. Vamos ver aqui quem está entrando também. O meu irmão Francisco Clésio colocou aqui: a paz do Senhor Jesus. A Bíblia está à venda, essa Bíblia de estudo. Qual, meu amigo? Coloque aí para mim. Coloque para mim aí, irmão Francisco. Qual Bíblia que esse irmão está falando? Nós temos sim algumas Bíblias de estudo disponível, a pronta entrega, mas me diga qual é a Bíblia que o irmão está se referindo. Se nós tivermos disponíveis aqui, eu já passo as informações ao vivo, tá bom? Maravilha, Eliana, tamo junto. Então espalha aí pro pessoal que hoje nós vamos tratar sobre o segredo do Salmo 1. Glória a Deus. Irmão Francisco, de Bíblia de estudo aqui, nós vamos ter a Bíblia de estudo pentecostal, clássica, né, modelo antigo, que já virou relíquia, já poucas lojas têm disponíveis, nós temos uma ainda na cor preta, e temos também a Bíblia BTX, que são as únicas Bíblias de estudo que a gente tem a pronta entrega, tá bom? Tem também uma Bíblia de Spurgeon com capa feminina, mas essa já foi vendida. O que a gente tem aqui, irmão Francisco? Isso, a BTX nós temos ainda, meu amigo. Ainda temos sim, vou até pegar. Tá até aqui, ó. Nós temos ainda sim, tá bom? Se o irmão tiver interesse, nós ainda temos disponíveis sim, tá bom? Bíblia BTX foi uma Bíblia que a gente comentou bastante esse ano. Ano que vem também nós vamos continuar trabalhando com ela. Nós vamos estar fazendo mais lives especificamente sobre ela. Inclusive, irmão Francisco, um dos textos que eu vou usar daqui a pouco aqui para ler o Salmo 1 é justamente na Bíblia BTX, tá bom? Isso, temos sim, meu irmão. Pode contar conosco, tá bom? Isso, me envia uma mensagem no direct, que aí eu já vou deixar a sua reservada, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, tá bom? Então vamos lá, gente. Está conosco aí nosso irmão Elian, nosso irmão Francisco também. Esses queridos amigos estão nos dando a alegria de estar conosco. Para você que está chegando agora, coloque aí nos comentários, dê um sinal, um glória, um aleluia. Coloque aí um sinal de que você está conosco, eu faço questão. Sim, irmão Francisco, nós enviamos para Fortaleza também. Para qualquer lugar do Brasil nós fazemos o envio. Se o irmão comprar até amanhã, eu ainda consigo enviar com um prazo que não fique muito estendido, tá bom? Me envie uma mensagem no direct, nós vamos amanhã no centro da cidade, eu consigo te enviar pelo correio amanhã mesmo, tá bom, meu irmão? Então vamos lá, gente. Enquanto mais alguns irmãos que costumeiramente participam aqui conosco nas lives vão chegando, glória a Deus, eu quero pedir para você que está conosco aí,
ao vivo, se tiver alguém que você conhece interessado em um conteúdo bíblico que vai te fazer pensar, que vai te fazer refletir, que vai agregar no seu conhecimento bíblico, no seu conhecimento espiritual e que tem interesse em participar conosco aqui, envie um convite para essa pessoa estar conosco aqui, vai ser uma alegria. Eu quero usar aqui 3 minutos, eu vou cravar aqui 3 minutos, agora aqui no Mato Grosso do Sul são 20 horas e 12 minutos, das 20h12 até as 20h15, dando esses 3 minutos para os irmãos que ainda forem entrando na nossa live. Eu quero mostrar alguns materiais que chegaram e nós temos a pronta entrega. Se você tiver interesse de presentear alguém nesse final de ano com conteúdo bíblico, com livros relacionados à Bíblia, com livros que trazem mensagens bíblicas, mensagens espirituais, instrução bíblica, eu vou aqui compartilhar e mostrar para vocês ao vivo, nesses 2 minutos, que já passaram 1 minuto, né? Nós temos 2 minutos, para mostrar aqui alguns materiais que nós temos a pronta entrega. Para as irmãs, nós temos a pronta entrega essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da Mulher Vitoriosa, da editora Central Gospel, no texto Almeida Revista e Corrigida. Uma Bíblia dourada, com muitos detalhes, né? Aqui tem uma borboleta, muito bem confeccionada essa Bíblia. Nós temos a pronta entrega para você, minha irmã, que quer se presentear, ou para você, meu irmão, que quer presentear a sua esposa, sua noiva, sua namorada, ou até mesmo a sua mamãe. Temos essa Bíblia à disposição. Temos também, para todo assembleano que se preze, essa Bíblia aqui, ó, Almeida Revista Corrigida, letra grande, com harpa cristã, com a capa na cor preta, e com essas laterais aqui em cor vermelha. Uma boa opção de presente também. Para as irmãs ainda, nós temos a Bíblia da Mulher de Fé, que é uma Bíblia com notas de estudo específicas para mulheres, na cor vinho, uma Bíblia da editora Thomas Nelson, e que tem como o texto a versão NVI, tá bom? Vamos lá, nós temos também esse livro aqui, que é um best-seller do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, um livro excelente. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Isso aqui é uma pérola e é um livro muito apropriado para esse tempo que nós vivemos. Temos aqui também um clássico de N.T. Wright, Simplesmente Jesus, da editora Thomas Nelson. Meu amigo Elian já está ali fazendo um merchan gratuito para mim, dizendo que o livro do Luciano Subirá, esse aqui, ó, o Elian acabou de comentar que é de fato, estou brincando aqui com o Elian, que é meu parceiro, mas é um livro excelente, muito bom mesmo. Elian colocou ali um livro maravilhoso. Temos esse livro aqui, gente, para as pessoas que acham que fazer ou estudar teologia vai esfriar você na fé. Esse livro aqui vai quebrar esse tabu na mentalidade de muitas pessoas. Escutando o Espírito no Texto, do saudoso teólogo Gordon Fee. Esse livro é excelente, eu já li ele, é um livro fantástico. Temos também um clássico de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse aqui, em cada 5 casas cristãs, pelo menos 3 ou 4 casas tem esse livro aqui. É um clássico, um livro sensacional. Temos esse livro aqui, O Casal Imperfeito, Retratos de um Casamento Aperfeiçoado por Deus. Um livro também lançado pela editora Thomas Nelson, em parceria com a Pilgrim. Um livro muito interessante. Esse livro aqui, eu decidi fazer um outro pedido desse livro aqui, que foi um livro muito procurado entre as irmãs esse ano, e nós temos à disposição a pronta entrega. Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Tenha uma vida à prova de conflitos e descubra os benefícios da paz interior. Melhor do que se preocupar com a opinião alheia, não existe coisa melhor do que se sentir bem consigo mesmo e com Deus. Nossa irmã Luciene Monteiro está perguntando aqui qual o valor desse livro aqui de C.S. Lewis. Irmã Luciene, me envie uma mensagem no direct, ou no meu direct, ou no direct da Oliveira Virtual Store, que tanto eu quanto a minha esposa vamos te dar toda a assistência e passar as informações do valor desse livro, tá bom, minha irmã?
Muito obrigado desde já pelo seu interesse. Estamos à disposição. E tem também esse livro aqui de John Bevere, que é A Isca de Satanás. É um tema forte. E esse livro ele vai tratar sobre como se livrar de uma armadilha mortal. E qual é a armadilha mortal? Que John Bevere nos ensina a se livrar, a armadilha chamada ofensa. Então, irmãos, esses são apenas alguns livros que nós temos disponíveis, dentre outros livros, nós temos disponíveis a pronta entrega para você que nesse final de ano quer presentear alguém que é importante para você, quer presentear alguém que você ama, que você quer bem, quer presentear alguém que você sente o desejo no seu coração de investir no ministério dessa pessoa, nos procure na Oliveira Virtual Store, nos chame no direct, vai ser uma alegria atender vocês, tá bom? Passou o tempo aqui de apresentar os livros. A intenção maior nessa live de hoje é tratar desse assunto muito relevante e que eu particularmente estou impactado com o que nós vamos tratar aqui essa noite, o segredo do Salmo 1. Para a gente tratar desse assunto, eu quero ler o Salmo 1 em três versões do texto bíblico. Você que já nos acompanha aqui nas lives sabe que nós temos como hábito o estudo e a leitura comparativa de versões diferentes. Você que nos acompanha aí, tem nos acompanhado durante todo esse ano, nós já estamos no 12º mês do ano de 2024, Deus nos agraciou e nos presenteou esse ano com algumas lives, para não dizer muitas, e louva a Deus por isso. E você que já tem o hábito de estar aqui conosco, sabe que nós temos esse hábito de estudar o texto bíblico e fazer leituras comparativas de vários textos na língua portuguesa, ou de várias versões do texto bíblico na língua portuguesa. Então nós vamos ler primeiro na versão da Bíblia King James, 1611, da editora BV Books, que é essa versão aqui. Depois nós vamos ler nessa versão aqui, que é a BJC, Bíblia Judaica Completa, tá bom? E por fim, talvez seja a primeira vez, eu não me lembro de outra live voltada por essa questão exegética, de eu ter lido essa versão aqui do texto bíblico, até porque essa versão específica, eu não tenho toda a Bíblia, né? Não tenho 66 livros da Bíblia. Eu vou ter Salmos, vou ter 1º e 2º Reis, Juízes e Josué. Então são apenas estes textos que eu tenho nessa versão que eu vou ler aqui hoje. E como hoje se trata de um texto voltado para os Salmos, nós também vamos ler o Salmo 1 nessa versão, tá bom? Então, vamos iniciar o que de fato está sendo proposto para essa noite tão especial e abençoada por Deus, tá bom? A produção está me informando aqui que eu tô um pouco suado. Então nós estamos fazendo um retoque aqui. Vamos lá, gente. Para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, os meus irmãos, as minhas irmãs, você que tem estado conosco aqui no decorrer do ano, você que está acompanhando pela primeira vez, enfim, todos vocês são muito, mas muito bem-vindos em mais essa live, tá bom? Você que está chegando agora, nós vamos tratar agora, sem mais delongas, sobre a temática O Segredo do Salmo 1. Para a gente começar a fazer a leitura aqui dos 3 textos e das 3 versões do texto do Salmo 1, coloque aí no comentário se você conhece o Salmo 1, se você já estudou o Salmo 1, se você costuma ler o Salmo 1, se você já ouviu pregações sobre o Salmo 1, se você já fez algum estudo específico sobre o Salmo 1, coloque aí no comentário, porque de fato é um salmo bem conhecido e eu quero saber, já de início, qual é a experiência pessoal que você tem com o Salmo 1. Pastor, eu já li o Salmo 1 algumas vezes. Pastor, eu já ouvi pregações e ensinamentos
sobre o Salmo 1. Pastor, é o salmo que eu mais gosto. Pastor, é um salmo que serve como norteador espiritual para a minha vida. Enfim, coloque aí no comentário a sua experiência pessoal com o Salmo de número 1. Vou repetir para quem está chegando agora. Nesse instante, nós vamos iniciar nosso assunto principal aqui da live, que é o tema, o segredo do Salmo 1. Já vou iniciar falando para vocês. O que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é algo que eu já ouvi pessoas falarem, pregarem sobre o Salmo 1 muitas vezes, mas eu particularmente, e eu não quero aqui isolar a minha experiência pessoal dizendo que é absoluta, muito pelo contrário, mas eu particularmente nunca ouvi ninguém pregar ou ensinar sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês aqui no Salmo 1. Então, para mim, é um assunto inédito. Nunca ouvi, nunca tive a oportunidade de ouvir ninguém pregando ou ensinando sobre esse assunto. Já ouvi mensagens sobre o Salmo 1, já ouvi ensinamentos sobre o Salmo 1, já li alguns comentários bíblicos sobre esse salmo, na condição de ministro do Evangelho. Nós estamos sempre visitando e revisitando literaturas diferentes, de autores diferentes, editoras diferentes, sobre os salmos, Embora na língua portuguesa o material literário de comentários bíblicos sobre salmos ainda é muito escasso, Nós não temos uma variedade muito grande, mas de tudo que eu já vi, já li, já ouvi sobre o Salmo 1, esse assunto em que o Senhor me inspirou para compartilhar com vocês, é a primeira vez que eu tenho acesso dessa forma a esse assunto, tá bom? A irmã Márcia Mesquita entrou aqui e colocou a paz do Senhor. Amém, minha irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã Márcia, e todos que estão aqui conosco. A irmã Lucilene Monteiro escreveu aqui: eu amo Salmos, ele nos ensina como a viver neste mundo. Verdade, minha irmã. Em especial o Salmo 1 é um salmo muito forte nesse sentido, Um salmo muito impactante nesse sentido, de como se comportar e viver uma vida que agrada a Deus, mesmo estando nesse mundo que a própria Bíblia diz, primeiro, que jaz no maligno, e nesse mundo onde há corrupção desenfreada, Nós vivemos aí um período difícil, dias trabalhosos, em que nós vemos o ser humano cada vez mais afastado e se afastando de Deus, afastado do estado real e se afastando cada vez mais, se distanciando de Deus. E o Salmo 1, para nós que servimos a Deus, é um norteador, um salmo norteador, para que nós possamos agradar a Deus. Então vamos lá. Salmo de número 1. Envie aí um convite para alguém que você sabe que gosta de assuntos bíblicos e edificantes, tá bom? Vamos lá. Salmo 1 na versão King James 1611 diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, essa vou até marcar aqui, porque a gente pode eventualmente voltar no texto da versão King James 1611, mas esse é o Salmo 1 na versão King James. Agora eu vou ler na versão da BJC, Bíblia Judaica Completa, da editora Vida. Diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua Torá meditam dia e noite.
Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, e tudo o que fazem é bem sucedido. Uma outra expressão sinônima, né, na versão BTX, fala sobre prosperar, e na versão da BJC fala de tudo que faz é bem sucedido. Versículo 4, os ímpios não são assim, são como o joio espalhado pelo vento, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Glória a Deus. Então nós fizemos a leitura do Salmo 1 em duas versões. Vamos fazer a leitura na terceira versão, que é a versão da editora Mayanot, ok? Que é uma versão traduzida do texto hebraico para o português. Depois eu quero dar ênfase aqui a algumas palavras do próprio texto hebraico para ilustrar e também elucidar a explanação dessa nossa live de hoje, tá bom? Então vamos lá, Salmo 1 ainda, tá, gente? Já li em 3 versões, em 2 versões, vou ler na terceira versão. Isso aqui é Salmo 1, tá? Não estranhe não. Os louvores do homem são que ele não andou no conselho dos perversos e não se colocou no caminho dos pecadores, nem se assentou na reunião dos zombadores, mas seu desejo está na Torá do Senhor e, em sua Torá, medita dia e noite. Ele será como uma árvore replantada junto às correntes de água, que produz seu fruto na estação correspondente e cuja folha nunca seca, e tudo o que ele faz prosperará. Mas não é assim os perversos. Eles são como o debulho que o vento carrega. Por isso, os perversos não serão salvos no dia do julgamento, nem os pecadores participarão da Assembleia de Justos, pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos perversos é arruinado. Salmo 1. Glória a Deus. Pastor, qual é o segredo? Já que o tema é o segredo do Salmo 1, qual é o segredo do Salmo 1? Vou compartilhar com vocês agora. Como a gente utilizou durante o ano inteiro e fizemos algumas lives falando da versão BTX, inclusive o irmão Francisco está interessado em adquirir a versão BTX, nós vamos conversar com ele no decorrer aí, no final da live, e dando tudo certo, nós vamos enviar, vai ser o nosso primeiro envio da Bíblia BTX para o estado do Ceará, lá em Fortaleza, na capital cearense. Vai ser uma alegria atender o nosso irmão, enviando para ele aí um exemplar da Bíblia BTX, tá bom? Então, como nós trabalhamos com a BTX durante todo o ano, eu quero ler também o Salmo 1 na versão BTX, e logo após nós vamos entrar aí no assunto propriamente dito, que é o assunto proposto no tema, o segredo do Salmo 1. Qual é o segredo do Salmo 1? Onde está a chave interpretativa do Salmo 1? É disso que nós vamos tratar aqui nessa noite tão especial e tão abençoada por Deus. Então vamos lá, ler o Salmo 1 na versão BTX. Salmo 1 na versão BTX diz o seguinte. Vamos lá, cheguei no Salmo aqui, Salmo 17, Salmo 9, vamos lá, Salmo 1, que é um salmo que eu já li aqui em outras lives, já mostrei a tradução dele para alguns irmãos aqui que acompanham a gente nas lives. Vou fazer a leitura de novo. Os 6 versos do Salmo 1, na versão BTX, diz assim: ó, as bem-aventuranças do varão que não andou no conselho dos maus, nem se deteve no caminho de pecadores, nem se assentou na cadeira de escarnecedores. Antes, na Torá de Yahweh está seu prazer, e sua lei sussurra de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a sulcos irrigados, que dá seu fruto a seu tempo e a sua folha não murcha, e tudo
o que faz será prosperado. Não são assim os maus, que são como a palha que o vento arrebata? Pelo que não se levantarão os maus no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Yahweh conhece o caminho dos justos e também conhece a senda dos maus, que são conduzidos à perdição. Tá bom? Então vamos lá. Eu acabei de brindar aqui vocês com a leitura do Salmo 1 e 3 versões do texto bíblico diferente. Primeiro eu fiz a leitura na versão BKJ 1611, Bíblia King James. Depois eu fiz a leitura do Salmo 1, os 6 versos do Salmo 1, na versão BJC, da Bíblia Judaica Completa. Depois eu fiz a leitura do Salmo 1 na versão da editora Mayamot, ou Mayamot, que é uma versão traduzida direto do original hebraico, uma versão com ênfase aí à linguagem judaica. E por último, não poderia deixar de ser, eu fiz a leitura do Salmo 1 na queridinha das lives, né? A versão do texto BTX, tá bom? Agora, qual é o segredo do Salmo 1? Pastor, o senhor está fazendo propaganda enganosa, porque o senhor disse e escreveu aí, está fixado no comentário da live, ou no título da live, o segredo do Salmo 1. Então, revele, conte, compartilhe qual é o segredo do Salmo 1. Antes de tratar do segredo do Salmo 1, a gente precisa fazer algumas pontuações sobre esse Salmo de número 1. Primeira pontuação que eu quero fazer sobre esse Salmo é que depois de falar do homem bem-aventurado, do varão bem-aventurado, da pessoa bem-aventurada, existem 3 frases que estão escritas na forma negativa. Então o texto diz, nas versões mais conhecidas, bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? O varão. Que varão? Que não anda no conselho dos ímpios, primeira negativa, que não se detém no caminho dos pecadores, segunda negativa, e não se assenta na roda dos escarnecedores, ok? E na maioria das versões aparece um não, e depois aparece 2 vezes a palavra nem. Só que tanto a palavra não quanto a palavra nem, que é repetida nas versões mais conhecidas em português 2 vezes, são negativas. Então a melhor maneira de se enxergar esse salmo é: o varão bem-aventurado é aquele que sabe dizer não para as propostas e para as oportunidades que vão aparecer para ele fazer a sua própria vontade e, consequentemente, deixar de fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro segredo do Salmo 1 é: bem-aventurado é o varão que sabe dizer não para as propostas e oportunidades que aparecem para todo ser humano, inclusive também para nós que somos crentes, para que, se a gente de fato dizer sim para essas propostas, nós vamos desagradar a Deus. Então somos bem-aventurados quando a gente consegue dizer não para aquilo que nos afasta de Deus, para aquilo que desagrada a Deus, para aquilo que nos leva por caminhos que não agradam a Deus. Então, se você tem dificuldade de dizer não, cuidado, porque a falta de nãos para algumas propostas que aparecem podem levar você para longe de Deus, podem levar você para longe do propósito de Deus, podem levar você para longe da promessa de Deus. Isso aqui é muito forte. Tem muita gente, infelizmente, servos de Deus, servas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão caminhando a caminhos largos para longe da vontade, do propósito e das promessas de Deus, porque em algum momento da sua trajetória cristã não conseguiram dizer não. O salmista do Salmo 1 está cantando e ao mesmo tempo ensinando, está dizendo para Deus: bem-aventurado é o varão que sabe dizer não. Dizer não para quê, pastor? Dizer não para o conselho dos ímpios, dizer não para o caminho dos pecadores, dizer não para a roda dos escarnecedores. Então, infelizmente, algumas pessoas
quando olham para o Salmo 1, elas começam aí a dar ênfase, importância a esse salmo a partir do verso 3. Porque todo mundo quer ser a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Todo mundo quer ser a árvore cujas folhas não secam ou não murcham. Mas antes de chegar no verso 3, existem 3 nãos que o varão bem-aventurado, que agrada a Deus, o varão feliz, bem-aventurado, o varão abençoado por Deus, diz para coisas que afastam ele de Deus. Então, se eu não consigo dizer não para aquilo que me afasta de Deus, se eu não consigo dizer não para aquilo que me afasta do propósito de Deus, se eu não consigo dizer não para aquilo que me afasta de viver as promessas de Deus, eu não vou ser esse varão bem-aventurado. Pior, eu não vou ser uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Pior, eu não vou ser a árvore cujas folhas não murcham. Eu não vou conseguir alcançar isso. Por quê? Porque eu não sei dizer não para aquilo que me afasta de Deus. E nós vamos entrar aqui com mais detalhes nessa questão do não. Outra coisa que eu preciso tratar com vocês aqui, falando de mais um segredo do Salmo 1. Ouçam, dobrem a sua atenção. Isso aqui é muito forte. Pelo menos eu fiquei impactado quando Deus falou isso hoje à tarde comigo. Dizer não ou não praticar aquilo que Deus proíbe para nós cristãos, que está proibido para cristão, para quem serve a Deus, para as ordens de Deus proibitivas, dizer não para essas ordens proibitivas, ou dizer não para aquilo que Deus proíbe, gente, não é renúncia, é obrigação. Tem muita gente dizendo, irmãos, é muito difícil ser crente, porque eu tenho que renunciar. Só que essas renúncias que as pessoas acham que estão fazendo, nada mais é do que obrigação. Se Deus disse não, e eu sou crente, eu não devo praticar e ponto. Isso não é renúncia, isso é obrigação. Eu só estou praticando aquilo que Deus quer que eu pratique. Quando Deus permite, quando Deus diz sim, quando Deus diz vai em frente, eu ando no caminho, eu vivo o que Deus tem para mim. Agora quando Deus diz não, está proibido, isso aí não é para você, e eu não faço o que Deus disse para eu não fazer, eu não estou renunciando nada, não estou fazendo sacrifício nenhum. Eu só estou fazendo o que é minha obrigação. Se eu sou filho dele, eu tenho que obedecer a ele. Se ele é meu pai e disse não para mim, eu tenho que simplesmente aceitar o não de Deus. Ok? Então vou repetir isso aqui. Quando eu não pratico aquilo que Deus já disse que não é para eu praticar, eu não estou renunciando. Isso não é renúncia. Renúncia é quando eu abro mão daquilo que eu quero fazer, ou daquilo que está diante dos meus olhos, ou daquilo que eu posso alcançar, ou daquilo que está ao meu alcance para experimentar. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Então, que fique bem claro aqui, para a gente avançar aqui na live, eu não quero ser cansativo com relação ao tempo que nós temos a live, mas eu vou repetir isso aqui. Quando Deus disse assim, não faça isso, não cometa isso, não pratique isso, e eu não faço, não pratico e não cometo, eu não estou renunciando. Não estou renunciando. Eu estou obedecendo, e essa obediência é dever de alguém que se propôs a ser servo de Deus. Então a gente precisa parar com essa história. Não, Deus disse para mim que não é para mim comer do fruto, e eu lutei contra a minha carne e renunciei ao fruto. Isso não é renúncia, gente. Isso é obrigação de quem é servo. E quando eu pratico o que Deus disse para mim não praticar, é desobediência. Quando eu faço o que Deus não quer que eu faça, é desobediência. Agora, quando Deus diz não, e eu aceito o não de Deus e evito praticar aquilo, é obrigação, não é renúncia. Então perceba que quando a gente vai fazer a leitura do Salmo 1, o bem-aventurado é aquele que Deus diz não, e ele obedece, não fazendo aquilo que Deus disse que não era para ele fazer. E também o bem-aventurado é aquele que diz não para coisas que estão ao alcance dele, mas ele prefere abrir mão para agradar a Deus. Infelizmente, a gente vive uma fase, principalmente na internet, que os pastores, os teólogos, as pessoas conhecidas aí no mundo gospel, abrem as suas caixinhas de pergunta no Instagram e tá cheio de pergunta de crente. Cheio de pergunta de crente. Perguntando, pastor fulano de tal,
O senhor acha que o crente pode fazer isso? A maioria das coisas são coisas que não convém a um crente fazer e as pessoas ainda assim perguntam. Ora, gente, o que é isso? É vontade de pecar. É vontade de provar aquilo que você sabe que pode te levar para longe de Deus. A equação aqui é simples. Se eu tenho dúvida, se eu praticar alguma coisa vai me afastar de Deus ou vai desagradar a Deus, na dúvida, não faça. Não fique procurando pretexto, não fique procurando a aprovação de alguém, o ok, o sim de alguém para você fazer, para depois você dizer, olha, mas o fulano de tal disse que eu podia. Na dúvida, não faça. Mas as pessoas hoje, os crentes hoje, o que eles fazem? Vamos dar um exemplo aqui. O que eu vejo muito hoje no Instagram. Usam aí as caixinhas de pergunta dos pastores, teólogos, as pessoas, entre aspas, né, influentes no meio gospel, e vivem perguntando a mesma coisa. Pastor, mas o cristão pode beber? É pecado o cristão beber? Se você está perguntando, e se você tem dúvida se pode ou não, na dúvida, não faça. Não fique procurando pretexto para fazer aquilo que você não tem certeza se agrada ou não a Deus. Está entendendo? Então, quem quer agradar a Deus e tem dúvida de alguma coisa que agrada ou não a Deus, e tem dúvida de alguma coisa que Deus quer que você faça ou não, se você tem dúvida, não faça. É perigoso, não faça. Vai comprometer a sua comunhão com Deus? Não faça. O bem-aventurado do Salmo 1, voltando ao assunto que entrou agora, nós estamos tratando sobre os segredos do Salmo 1. Então lá vai. O primeiro segredo do varão bem-aventurado do Salmo 1, do varão feliz, do varão bem-aventurado, do varão abençoado, isso aí varia no texto hebraico, pode usar esses três significados: bem-aventurado, abençoado, feliz ou mais que feliz. É o varão que sabe dizer não. Esse é o varão bem-aventurado. Ah, pastor, mas eu quero ser uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então, aprenda a dizer não para aquilo que te afasta da vontade de Deus, para aquilo que te afasta dos propósitos de Deus e para aquilo que te afasta das promessas de Deus. O bem-aventurado é aquele que sabe dizer não para essas três coisas. Bem-aventurado, primeiro, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar aqui é procedência. O varão que não procede, que não se comporta de acordo com o conselho dos ímpios. Se o conselho é do ímpio, eu não devo nem ouvir, quanto mais andar nele. Então eu preciso dizer não, eu preciso fechar essa porta para os conselhos que vêm dos ímpios. Segundo, bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Porque todo servo de Deus, toda serva de Deus não precisa de outros caminhos, nós já temos um caminho a seguir. Então, se deter no caminho dos pecadores é deixar de andar no caminho da vontade de Deus para procurar outro caminho. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, eu sou uma das 7 declarações da deidade de Cristo em João, no Evangelho segundo escreveu João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, bem-aventurado é aquele que não se detém, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E por último, é o que não se assenta com ou na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o varão que sabe dizer não. Para quê? Para o caminho dos ímpios, para o conselho dos ímpios, para o caminho dos pecadores e para a roda dos escarnecedores. Se eu não sei, se eu não consigo, se eu não tenho iniciativa, disposição, coragem, atitude de dizer não para essas três coisas, eu nunca vou ser o varão bem-aventurado. Consequentemente, eu também não vou ser a árvore plantada junto aos ribeiros de água, não vou ser aquela árvore que dá fruto no seu tempo, também não vou ser aquela pessoa que tudo que faz prospera. Não. Então, bem-aventurado é o varão que sabe dizer não. Para quê? Para aquilo que te afasta da vontade de Deus, para aquilo que te afasta da promessa de Deus e para aquilo que te afasta dos propósitos de Deus. Vou até escrever isso aqui. Se tiver alguém aí comigo que está entendendo, coloque aí nos comentários. Pastor, entendi. Pastor, é isso. Pastor, não concordo. Enfim,
Coloque alguma coisa aí para mim saber que você ainda está por aí. Então vamos lá. Bem-aventurado é... Vamos lá. É aquele que sabe dizer não. Ok? Aquele que sabe dizer não. Para aquilo que te afasta. Faz falta um teclado nessa hora, gente, mas não vamos conseguir. Te afasta do que? Da vontade. Que mais? Do propósito e da promessa de Deus. Pronto, com muita dificuldade consegui aqui. Vamos lá, ver se eu escrevi alguma coisa errada. Bem-aventurado é aquele que sabe dizer não para aquilo que te afasta, primeiro, da vontade de Deus, do propósito de Deus, da promessa de Deus. Vou até fixar nos comentários aqui. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Recapitulando. Glória a Deus. Bem-aventurado. Missionária Luciana. Pai do Senhor. Dá um abraço no reverendo aí. E nas crianças. Que alegria, que honra tê-la participando aqui conosco. Bem-aventurado é aquele que sabe dizer não para aquilo que te afasta dos propósitos, das promessas e da vontade de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Participação ilustre aqui na nossa live. Uma família querida, família de amigos. Vocês são bênção. Tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, bem-aventurado é aquele que sabe dizer não para aquilo que nos afasta da vontade, da promessa e dos propósitos de Deus. Ok? Dito isso, nós vamos entrar numa parte mais sensível da nossa live. Por quê? Porque quando eu falo daquilo que me afasta ou pode me afastar da vontade, das promessas e dos propósitos de Deus, eu preciso levar em consideração que existem algumas coisas que são boas aos meus olhos, que são prazerosas aos meus olhos, que mesmo sendo cristão, eu olho, eu analiso, eu observo, e a princípio eu chego à conclusão que aquilo ali vai ser bom para mim, ou que aquilo ali não vai me levar a uma prática pecaminosa, e até essas coisas podem, de fato, me afastar da vontade, do propósito e das promessas de Deus. Eu vou te dar um exemplo com o texto bíblico. O apóstolo Paulo disse assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo trata aquilo que é lícito. Lícito é aquilo que não é ilegal, aquilo que está dentro da legalidade, aquilo que é permitido, aquilo que eu posso fazer. Lícito. Só que o que Paulo está dizendo é que para agradar a Deus, no nível em que eu vou continuar sendo bem-aventurado, para agradar a Deus no nível que eu vou ter convicção que eu não vou estar atrapalhando o que Deus tem para fazer na minha vida, para agradar a Deus no nível em que eu vou estar agindo de uma forma que não desagrade a Ele a ponto disso me afastar da vontade, do propósito, das promessas de Deus, eu não tenho que olhar só para a questão do fato de ser lícito ou não. Eu tenho que olhar para saber se aquilo me convém, não só enquanto crente, mas enquanto alguém que Deus escolheu para viver um propósito específico. Segura isso aqui, gente. A gente precisa entender, e aqui nós vamos usar uma frase antiga, né, que virou até meme na internet, que as pessoas dizem assim, olha, mas todo mundo está fazendo. E aí os antigos diziam, mas você não é todo mundo. Se a gente levasse a nossa vida com Deus, usando essa frase, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, ou seja, o que muita gente pode fazer, o que Deus tem com você especificamente não é para você, não é para você fazer, a gente estaria se poupando de quebrar a cara, de viver situações desagradáveis na nossa vida. O problema
é que a gente é crente, vê um crente fazendo e acha que pode. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que não pode. Ok. Só que a Bíblia também diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nós precisamos descobrir em Deus o que não convém para nós, de acordo com o propósito específico que Deus estabeleceu para nós. Porque tem algumas coisas que, de uma forma geral, se nós formos tratar a Bíblia pontuando as regras gerais, está permitido para todos. Não é pecado, não infringe regras, não quebra lei, não quebra princípio. Muita gente faz, não dá nada, só que às vezes você vai fazer, eu vou fazer e dá ruim pra gente. E tem muita gente perdendo esse sensor espiritual do que é permitido de Deus para você ou não, do que é conveniente de Deus para você ou não. Ah, fulano faz, eu também vou fazer. Você já parou para pensar que tem coisa que o que Deus tem para sua vida não é para a vida do fulano? Eu me lembro de uma época que a gente começou a ir para a igreja, na minha caminhada cristã, em que pastores, missionárias, diáconos, diaconisas, evangelistas, missionários tinham uma preocupação mais elevada com comportamento, com o que falava, com o que vestia, com o que postava, com o tipo de amizade que tinha. E alguém dizia assim, mas meu irmão, você está muito habitolado, isso aí não tem nada a ver. Mas as pessoas eram tão sensíveis à obra específica, ao plano específico que Deus tinha para eles, que ainda que as pessoas dissessem, isso aí não tem nada a ver, as pessoas se posicionavam. Então escute isso, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de cafona, vão te chamar de super crente, vão dizer para você que você quer ser o santarrão, mas se você tem convicção que algumas coisas Deus não quer para você, ainda que todo mundo esteja fazendo, ainda que todo mundo esteja praticando, ainda que todo mundo esteja mergulhando de cabeça, não faça. Porque os nãos que o bem-aventurado dá na vida também são a coisas que são lícitas, mas que para você que tem um chamado específico não convém. Agora vamos fazer aqui uma retrospectiva. Retrospectiva é a palavra do momento. Nós estamos no último mês do ano. Nós estamos a 13 dias do fim de 2024. É o tempo da reflexão. Pensa aí no ano de 2024. Tantas coisas que você poderia ter dito não, que você insistiu em fazer. Será que isso te conduziu para mais perto de Deus ou para mais longe? Será que isso cooperou para que Deus cumprisse promessas na sua vida? Ou cooperou para você não viver essa promessa de Deus, para atrasar essa promessa de Deus na sua vida? Vou repetir o que eu disse aqui no começo da live. Deixar de fazer o que Deus disse que não é para mim fazer, enquanto crente, não é renúncia, gente, é obrigação. Ah, mas Deus disse que não era para matar, eu estive diante de alguém e a vontade de matar veio, mas eu não matei. Parabéns, sua obrigação. Você não renunciou. Renúncia é quando alguma coisa que é lícito fazer, mas que eu entendo que aquilo ali não vai contribuir para me levar para mais próximo de Deus e não faço, mesmo podendo fazer, isso é renúncia. Isso é renúncia. É abrir mão daquilo que a minha mão pode alcançar, mas eu prefiro não tocar porque Deus não quer que eu toque. É abrir mão de lugares que, socialmente falando, se eu for, eu vou ficar no hype do momento, eu vou ficar sendo visto pela sociedade como uma pessoa... vamos colocar uma coisa na cabeça, gente. Já passou da época de crente querer ser legalzinho na sociedade, ser amigão de todo mundo. Já passou da época de crente querer ser influente na sociedade. Ah não, eu preciso frequentar alguns lugares porque socialmente eu vou me tornar uma pessoa influente. Crente tem que ser diferente em tudo. Até porque, imagine você, as pessoas que não professam a mesma fé que nós, de repente, nos verem tomando uma postura diferenciada, num contexto em que todo mundo faz o que quer, diante de situações que nem biblicamente é proibido, mas que eu entendendo o que Deus tem para mim, eu me posiciono e digo, olha,
Não tenho nada contra ninguém que faça. Se você achar que deve fazer, faça. Mas para mim isso não serve. Imagina que porta que vai se abrir para você pregar o evangelho para essa pessoa. Porque no mínimo, se a pessoa convive com você, sabe quem você é, ela vai pensar o seguinte: bom, se a fulana que eu conheço, que eu convivo, que eu trabalho, que eu moro do lado, que eu sou vizinha, está se comportando assim, algum motivo deve ter. Eu quero saber por que ela ou ele não anda dessa forma. Eu quero saber por que ele ou ela não vai nesses lugares. Eu quero saber por que ele ou ela não se comporta desse jeito. Quem sabe abrir-se-á uma porta para você pregar o evangelho, para você levar e conduzir essa pessoa à intimidade que você tem com Deus. Mas a gente está muito permissivo, gente. A gente está se deixando levar. A gente está... eu vou usar uma expressão aqui. Tem alguém de São Paulo aí na live? Quem é de São Paulo sabe que nos horários de pico, principalmente nos trens e metrô de São Paulo, chega um horário que não é você que entra no trem, não é você que sai do trem. Tem um horário em São Paulo que não é a gente que entra no metrô ou a gente que sai do metrô. Não. Tem um horário em São Paulo, tanto no trem quanto no metrô, que são as pessoas que nos conduzem para dentro do metrô e do trem, e as mesmas pessoas nos levam para fora. Por quê, Paulo? Porque é lotado. A gente não consegue nem se mexer. A gente não consegue nem dar um passo para o lado. Faça essa experiência. Vá a São Paulo, vá ao metrô no horário de pico e veja como é que é o ambiente. Eu, quando morava em São Paulo, por muitas vezes, a missionária Luciana colocou aqui: verdade, somos conduzidos pela multidão. Essa é a frase. Essa é a frase. A missionária resumiu perfeitamente a ideia que eu estou tentando passar aqui. Nós somos conduzidos pela multidão. Na hora de sair, não precisa nem ser a estação que a gente vai descer, né, missionária? Na hora de sair, as pessoas nos levam. Se a gente não encontrar um cantinho no canto do metrô ou do trem, a gente é arrastado, tanto para entrar quanto para sair. Usando essa alegoria, é isso que está acontecendo com muitos crentes, gente. A gente está sendo conduzido. Vou usar a frase da missionária Luciana, nossa amiga. Nós estamos sendo conduzidos pelas multidões. Nós estamos deixando de ter um posicionamento cristão, não só acerca daquilo que as pessoas conhecem da Bíblia, mas principalmente acerca daquilo que nós sabemos que Deus requer de nós. Eu vou dar um relato aqui particular meu. Eu prefiro muito mais a espiritualidade na minha vida de uma época em que as pessoas me chamavam de quadrado, do que de uma época em que a sociedade me aceita. Ah, poxa, esse pastor é tão legal, esse pastor é tão gente boa. Eu prefiro os resultados da espiritualidade na minha vida de uma época em que as pessoas diziam: esse cara é estranho, esse camarada aí deve ser louco, esse camarada aí tá querendo ser santo demais. Às vezes, nesse tempo, talvez eu não fosse tão aceito, socialmente falando, talvez eu não fosse tão gente boa, talvez eu não tivesse tantos likes ou tantos seguidores, mas as experiências que eu experimentava de Deus, por conta desse meu comportamento de renunciar a coisas que as pessoas acham normais, os resultados da minha comunhão com Deus eram mais palpáveis, eram mais visíveis. O que aconteceu com a gente? Você já parou para se perguntar? Você que está aqui comigo até agora, que poderia estar fazendo outra coisa, mas está aqui comigo até agora, já parou para pensar que Deus pode ter preparado essa noite para falar conosco? Já parou para pensar que essa noite o Espírito Santo, que sabe de tudo, mas está querendo que a gente faça uma pergunta para nós mesmos: o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com aquela nossa sensibilidade? O que aconteceu com aquele nosso senso de obedecer a Deus sem reservas? Eu não estou falando de obedecer pessoas, eu não estou falando de obedecer referências, eu não estou falando de obedecer instituição, eu estou falando de obedecer a voz de Deus na nossa intimidade. O que aconteceu com a gente? A gente não consegue mais dizer não para as coisas. A gente vai sendo levado, vai sendo conduzido. Quando a gente vai ver, já está no meio. Será que não chegou a hora da gente, eu na minha individualidade, vocês na individualidade de cada um de vocês, dar um basta nisso e dizer: não, eu quero voltar ao começo.
Oh, glória. Eu quero voltar um tempo em que eu não precisava ficar correndo atrás de profetas para saber que direção Deus tem para minha vida. Eu quero voltar para uma fase que quando eu dormia, Deus me revelava em sonho. Quando eu ajoelhava para orar, eu levantava já com a certeza de que Deus tinha para mim. A gente anda tão perdido, mesmo sendo crente. A gente anda apertando diariamente botões de emergência que antigamente eram desnecessários, porque quando a gente recebia uma direção de Deus, a gente não abria mão daquilo. A gente está criando uma religião e uma religiosidade em que cada dia Deus fala uma coisa, porque a gente não consegue andar na vontade dele. Aí o que a gente faz? Como a gente não tem coragem de dizer que Deus é mentiroso, que isso seria uma heresia, um pecado grave, mas também não tem coragem de reconhecer que a maioria das coisas que a gente passa são escolhas erradas que a gente fez, o que a gente faz? Não, Deus falou isso, mas amanhã Deus já falou aquilo, e agora eu não sei mais como é que eu procedo. É simples, gente. Vamos voltar ao caminho da bem-aventurança do Salmo 1. Porque bem-aventurado é o varão, é a pessoa, é o homem, é a mulher, é o crente que sabe dizer não. Não para o conselho dos ímpios, não para o caminho dos pecadores, não para a roda dos escarnecedores. Aí alguém vai dizer, mas o que vão pensar de mim? Não importa, o que eu quero é ser uma árvore regada junto aos ribeiros de água. O que eu quero é que as minhas folhas não murchem, independente do que alguém diga, eu não estou nem aí. Eu quero estar junto ao ribeiro de água, eu quero ser regado, nutrido, alimentado, fortalecido diariamente pela presença desse Deus, que quando eu tenho coragem de dizer não, até para as coisas que me agradam, vamos lá, gente, vamos lá. A gente não quer abrir mão de nada, a gente quer ter razão em tudo, a gente não quer perder em nada, e a gente está contrariando o próprio evangelho que a gente diz que crê. Porque a Bíblia deixa claro em que um dos sinais do nosso genuíno cristianismo é que algumas vezes a gente vai perder. A gente quer ganhar sempre. A gente quer estar por cima sempre. A gente quer ter razão sempre, até numa discussão que a gente tem com um cônjuge, com um amigo, com um colega de serviço. A gente sempre quer ter razão. E outra, quando chega a hora da gente colocar na mesa os nossos defeitos, primeira coisa é que quando o meu defeito começa a aparecer, eu dizer assim pro meu colega de serviço, pro meu cônjuge, pro meu amigo íntimo, mas você isso e aquilo. Não, gente, tem hora que eu não posso apontar o erro de alguém e dizer você isso, ou aconteceu isso porque você. Chegou a hora da gente olhar para nós e dizer, olha, aconteceu isso porque eu. Tá dando ruim por conta da minha escolha errada. É isso que é ser o bem-aventurado do Salmo 1. Porque vão haver momentos em que vão aparecer oportunidades, em que vão se abrir portas, em que vão se criar situações que aparentemente, e até biblicamente, se você fizer, se você entrar, se você aceitar, se você sentar, se você comer, se você desfrutar, biblicamente, não vai ser pecado. Mas a questão não é só a questão de ser pecado ou não. A questão é saber se aquilo vai te aproximar mais de viver os planos, promessas, propósitos e vontade de Deus ou não. Tem muitas mesas, tem muitas portas, muitos caminhos que se a gente trilhar, andar, sentar, comer, entrar, ninguém vai poder apontar para nós e dizer, ó, biblicamente isso é pecado. Mas eu não estou falando só do que está escrito. Eu estou falando da lei revelada diariamente ao coração daqueles que têm uma chamada específica. É aqui que a nossa visão continuista ou continuacionista, que acredita na atualidade das manifestações e da operação do Espírito Santo, se distingue da visão cessacionista. Por quê? Porque para o cessacionista, tudo que Deus falou é o suficiente, está na Bíblia. Para eles, Deus não fala mais intimamente, pessoalmente. Mas olha aqui para mim. Eu e você que acreditamos na atualidade dos dons e da atuação do Espírito Santo, sabemos que Deus fala no nosso íntimo.
que Deus se revela no nosso interior, no nosso dia a dia. Que às vezes Deus não vai usar um profeta para dizer para você o que você deve ou não fazer, mas às vezes o Espírito Santo vai falar de uma forma no seu coração que vai deixar você com convicções reais do que Deus quer de você e o que Deus não quer de você. Do que Deus quer de mim e do que Deus não quer de mim. Mas a gente perdeu essa sensibilidade ao longo da nossa caminhada. Eu me lembro de uma época em que Deus falava: cale-se, somente ouça. Mesmo que você esteja sendo ofendido, agredido, mesmo que você esteja sendo humilhado, cale, somente ouça, porque eu vou falar para você. Qual foi a última vez que, tendo a oportunidade de falar, de despejar todo o seu sentimento, de falar tudo que veio na sua boca, você preferiu se calar porque Deus disse assim para mim, para você: cale-se, não diga nada. O segredo do Salmo 1 é que o varão, o homem, o crente, a mulher, a serva de Deus, o servo de Deus, bem-aventurado de fato, ele sabe dizer não, até para coisas que sejam agradáveis, permitidas, até para coisas que não tenha nenhum versículo na Bíblia dizendo que é pecado. Mas a gente renuncia para experimentar algo mais íntimo e mais profundo da parte de Deus. Infelizmente, a gente chegou numa época em que pessoas que achavam que conhecia Deus porque estudou, porque jejuou, porque orou, se revoltam contra Deus, se levantam contra Deus. Diz, Deus deixou acontecer isso. Gente, põe uma coisa na sua cabeça: Deus nunca é culpado de nada. Quando alguma coisa na nossa vida dá errado, é porque Deus permitiu acontecer. E se Ele permitiu, alguma coisa de errado aconteceu. Ou no comportamento de alguém contra você, ou no seu próprio comportamento. Porque a Bíblia quem diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, se os meus passos não estão sendo confirmados pelo Senhor, alguma coisa eu preciso rever na minha vida. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso porque fulano causou. Então, continua sendo crente, servindo a Deus, porque foi fulano que causou algum problema que está te impedindo de viver hoje o que Deus tinha para você hoje. Deus vai se ver com fulano, mas não vai deixar de cumprir o que Ele tem na sua vida por causa de fulano. E tem pessoas que chegaram num nível de uma pseudo-espiritualidade só porque oraram demais, jejuaram demais, estudaram demais, acharam que já era o supra-sumo da espiritualidade. Aí entram num processo de luta, de dor, de sofrimento, de situações que a gente não entende porque está passando, e nunca se fecha no quarto para dizer: Deus, me revela onde está a minha culpa. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu pequei? Não, nunca. Ou se revolta contra Deus, como se Deus fosse culpado de alguma coisa. Vou repetir: Deus não é culpado de nada que acontece na nossa vida. De nada. Ou nós estamos passando por isso porque a gente mereceu, porque a gente pecou, fez alguma coisa no trajeto que desagradou a Deus, que quebrou a nossa linha tênue de comunhão com Deus, e Deus está despertando a gente, chamando a nossa atenção para a gente não perder a rota definitivamente. E se foi alguém que causou, vou repetir: se você está passando por alguma coisa na sua vida que é consequência de alguma coisa que alguém causou contra você, primeira coisa, Deus vai tratar com quem causou. Segundo, Deus não vai invalidar o que Ele te prometeu por causa de alguma coisa que alguém te fez, não, tá? Deus só invalida o que Ele prometeu de acordo com aquilo que a gente faz e não agrada à vontade dEle. Isso é fato. Isso é fato. Tá bom? Que fique claro isso. Tem um amigo meu em São Paulo que ele usa uma frase que eu acho interessante: quando dá certo, é Deus. Quando dá errado, fui eu. Acabou. Acabou. Então a gente tem que parar de culpar a Deus e parar de culpar os outros como se o que os outros fez contra mim vai anular tudo que Deus me prometeu. O que Deus tem, Ele tem e acabou. Agora, existe uma outra coisa. Se o que fizeram contra mim, se o que fizeram contra você interrompeu, atrapalhou algum período do que Deus queria fazer na sua vida, e você não suportar o processo
que aquilo causou saindo do lugar por conta própria, aí o problema é seu também, tá? Aí você pode virar satanista, umbandista, você pode virar ateu, que Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Ah, mas eu não sou obrigado a passar por isso. E Jesus passou por uma coisa que ele não foi culpado. Suportou uma cruz que não era dele, suportou uma humilhação que não era dele, foi humilhado sem merecer, foi cuspido sem merecer, tudo por nós. Mas ele sabia que se ele não suportasse por nós, a graça não teria nos alcançado. Tem gente que se acha melhor do que Jesus, né? Não quer passar por nada. Se a vida sair assim, ó, 1 milímetro do trilho, eu não merecia passar por isso. Quem é você? Quem sou eu? Barro, pó, cinza. Então até para Deus fazer justiça naquilo que alguém fez contra mim, contra você, a gente precisa ficar na posição que Deus quer que a gente fique. Aguentando, suportando, mas permanecendo. Quer ver um texto que as pessoas pregam, mas de vez em quando esquecem que esse texto revela muito mais do que o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que vos envia a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que sejais do alto revestido de poder. Ficar em Jerusalém, gente, é ficar no lugar de hostilidade, é ficar no lugar de perseguição, é ficar no lugar onde os discípulos foram alvos, tanto da religião judaica, quanto da política e do exército romano. Mas eles, para receber o batismo com o Espírito Santo, tiveram que ficar. Então, sou eu que tenho que escolher. Ou experimentar algo maior que me espera e ficar num lugar que talvez não seja tão agradável para mim, ou sair de Jerusalém e quando o Espírito Santo descer no cenáculo eu não estar presente, eu não participar. É simples. Em Atos capítulo 1, Jesus ainda é mais específico. No versículo 4 ele diz: fiquem e não se ausentem. Aí alguém diz: pastor Paulo, mas não é automático? Se eu fico, eu não me ausento. Se eu me ausento, eu não fico. Por isso que Jesus dá ênfase. Jesus diz que eles ficassem e não se ausentassem. Porque Jesus sabe que quem se ausenta não fica. Quem se ausenta não permanece. E quem permanece não se ausenta. Então Jesus está dizendo o seguinte: fiquem e não se ausentem. Permaneçam lá. Vão haver motivos para te tirar de lá, mas aguenta firme, porque no dia em que a promessa do Espírito Santo descer, você vai experimentar a minha promessa. Então, o bem-aventurado do Salmo de número 1, para a gente encerrar a nossa live, eu espero que isso tenha sido produtivo para você, o quanto foi para mim, o quanto Deus falou comigo, desde ontem, durante todo esse dia, até chegar nesse horário da live. Meu desejo é que isso possa ser útil em alguma área da sua vida, que está aqui comigo até agora. O segredo do bem-aventurado é quando ele diz não para aquilo que afasta ele da vontade de Deus, do propósito de Deus e das promessas de Deus. Inclusive aquilo que, ainda que não seja escrituristicamente, legislativamente, ainda que não seja um mandamento de Deus dizendo para mim não fazer, ainda que seja alguma coisa lícita, alguma coisa que, se eu quiser, eu possa experimentar, mas que no fundo, eu sei que se eu entrar por esse caminho, eu vou me afastar do que Deus tem para mim. Prefira dizer não. Prefira dizer não. Prefira abrir mão. Prefira renunciar. Eu disse isso umas 2 vezes já hoje, vou repetir, porque foi muito forte para mim isso. Deixar de fazer o que Deus já disse que não é para mim fazer, não é renúncia, não é sacrifício, é obrigação. Sacrifício, renúncia, é quando eu estou diante de uma coisa que, se eu fizer, eu não vou ser condenado por aquilo, mas que eu escolho não fazer, porque eu quero agradar alguém que eu amo de verdade, que eu quero agradar alguém que eu sei que é o meu Senhor, o meu Deus. Então, fique com essa reflexão. Fique com essa mensagem. Vou repetir o que eu disse aqui há poucos minutos. O desejo do meu coração é que
esse assunto que nós tratamos aqui durante esses minutos seja útil para você. Fale com você da mesma forma que foi útil que Deus falou comigo. 3 coisas básicas que Deus falou comigo para estar aqui ministrando esse momento de live com vocês. Foi, primeiro, se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso aprender a dizer não para o conselho do ímpio, para o caminho dos pecadores e para a roda dos escarnecedores. Segundo, e foi muito forte também que Deus falou comigo, espero que tenha falado com você também, eu vou repetir pela 4ª vez: deixar de fazer aquilo que Deus já disse que não é para mim fazer não é sacrifício, não é renúncia, é obrigação. Renúncia é quando eu deixo de provar, de tocar, de experimentar, de entrar por portas ou andar por caminhos que são permitidos, que são lícitos, que ninguém vai me condenar por isso, mas que no fundo, eu sei que pode quebrar esse elo sensível de comunhão profunda com Deus. É pegar alguma coisa que para você é bom, é agradável, pegar alguma coisa para você é saboroso, é prazeroso, dizer, olha, ainda que eu possa, ainda que eu pudesse, ainda que ninguém vai me culpar, ainda que eu não vá ser preso por isso, ainda que eu não vá ser disciplinado por isso, ainda que a Bíblia não diga que não é para me fazer, mas eu escolho não fazer porque eu quero entrar num nível de comunhão mais profundo com Deus. Eu tenho certeza que se Eva e consequentemente Adão sentissem, passasse pela cabeça deles, qual seria o sabor de ser expulso do paraíso, se eles antevessem isso, se eles entendessem que isso podia acontecer com eles, porque do paraíso eles já desfrutavam diariamente. Se eles sentissem de antemão, antecipadamente, o sabor de ser expulso do paraíso, ainda que a serpente enganasse eles nunca teriam curiosidade de saber o sabor do fruto. Vou repetir isso aqui, tá? Se Adão e Eva pressentissem por antecedência o sabor desagradável de ser expulso do paraíso, eles nunca teriam curiosidade de saber qual era o sabor que tinha o fruto. Mas infelizmente, por curiosidade de saber que gosto o fruto tinha, e consequentemente eles provaram do dissabor, do sabor desagradável de ser expulso do paraíso. Então, gente, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós possamos se encher de fé e de coragem para começar a renunciar aquilo que até hoje, mesmo sendo crente, a gente achou que não tinha nada a ver, a gente achou que era coisa da cabeça dos outros, a gente achou que era exagero das pessoas, mas que se nessa live Deus falou com você que algumas coisas que são até permitidas, lembra? Todas as coisas são lícitas, permitidas, mas que você entendeu que não convém e pode estar impedindo você de viver o que Deus tem para você, abra mão sem titubear, jogue fora. E eu tenho certeza que o mais interessado em que a gente viva as suas promessas, os seus propósitos e a sua vontade, que é Deus, Ele mesmo nos ajudará a viver o que Ele tem para nós, tá bom? Gente, por enquanto é só. Deus abençoe vocês. Sempre bom ter vocês aqui comigo. Sempre bom ter vocês aqui nas nossas lives. Quero agradecer a todos que participaram. Deixa eu ver quem mais entrou aqui depois do último comentário que eu li. Gessé Felipe escreveu aqui: isso é forte mesmo, pois as marcas da comunhão trazem grandes resultados com Cristo. Verdade, varão. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ver quem mais entrou aqui no decorrer da live. Irmão Wesley colocou aqui: paz, pastor, amém, varão, Deus abençoe. A irmã Lucilene Monteiro, que já estava aqui conosco, também escreveu: glória a Deus, Deus me mostra em sonho quando estou orando constantemente. É isso aí, minha irmã. Quanto mais comunhão, mais revelação de Deus para nós.
revelações pessoais, diretas, que norteiam as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ver se alguém mais fez algum comentário aqui, para nós nos despedirmos com uma oração. Quero orar com vocês aqui nesse momento final de live. Pastor Adriano escreveu aqui: paz, pastor, o senhor estará aqui em Campo Grande domingo agora? Tô sim, varão. Eu tô em Campo Grande. Eu tenho uma agenda no interior, mas eu acho que eu devo sair depois do almoço, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem mais comentou aqui. A irmã Lucilene Monteiro escreveu: falou muito comigo. Amém, irmã. Glória a Deus. Fico muito feliz. Gostaria tanto de trazer o senhor na minha igreja para ministrar a palavra. Vai dar certo, minha irmã. Conte conosco, tá bom? Eu sei que a irmã conversou com a minha esposa. Parece que não deu certo a data, mas Deus vai preparar e eu vou ficar muito feliz de estar com vocês aí, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Gente, então é isso. Nossa irmã missionária Luciana escreveu aqui: Deus abençoe o pastor Paulo, Ju e Paulinho. Boa noite, bom descanso. Missionária, foi uma alegria, viu? Dá um abraço no chefe aí, na Ana, no Vitor. Vocês são uma bênção. Vocês são gente nossa, gente do nosso coração, da nossa casa, viu? Vocês são muito importantes para nós. E nós vamos estar sempre juntos, até depois do arrebatamento. Em nome de Jesus, tá bom? Nosso irmão Francisco colocou aqui: salva a live, pastor. Amém, varão. Eu não costumo deixar as lives aí no feed, mas vou atender o pedido do nosso irmão aqui, nosso irmão Francisco. Vou deixar a live aí no feed, pelo menos por os próximos dias, tá bom? Obrigado, meu irmão. Amém, glória a Deus. Maravilha, pastor Adriano. Eu aguardo seu zap, tá bom? Gente, então é isso, tá bom? Os irmãos e as irmãs que perguntaram sobre materiais, nos enviem mensagem aí no direct. Vai ser uma alegria poder atender vocês. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor. Cada irmão meu, irmã minha, cada servo teu, serva tua, Senhor, que esteve aqui conosco. Jesus, eu aprendi ao longo da caminhada que quando nós estamos falando a tua palavra, a autoridade que o Senhor nos dá, Pai querido, a graça que o Senhor nos dá, ó Deus amado, precisa continuar conosco quando nós precisamos praticar aquilo que pregamos. Então me ajuda, Pai, ajuda cada irmão meu, cada irmã minha, ó Deus amado, a chegar nesse patamar espiritual de sermos bem-aventurados. Ó Deus, e como aprendemos nessa noite, sermos bem-aventurados, ó Deus, antes de sermos a árvore plantada junto aos ribeiros, antes, ó Deus querido, de dar o fruto no tempo certo, antes de prosperar em tudo que fizermos. Acima de tudo, nos ajuda a dizer não, Senhor. Nos ajuda a dizer não para o conselho do ímpio, nos ajuda a dizer não para o caminho dos pecadores, nos ajuda a dizer não, ó Deus querido, para a roda ou para a mesa dos escarnecedores, meu Deus. Nos dá graça, nos ajuda, Pai amado. Eu sei, ó Pai, que enquanto seres humanos, ó Pai, a natureza caída, ó Deus querido, Deus amado, quer sempre gritar em nós, falar mais alto, mas se o Senhor nos guiar, nos conduzir, nos der graça e nos ajudar nessa caminhada como o Senhor tem feito, nós vamos alcançar, ó Pai, o teu plano, a tua vontade, o teu querer, a tua promessa, os teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de tudo aquilo que nos afasta de viver o teu plano, a tua promessa, o teu propósito, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima live. Um abraço a todos em nome de Jesus.